Em 1948, quando aluno do segundo ano colegial, seguiu o ensino médio, eu propus ao diretor, o professor Rubini, lá no velho prédio, de que nós criássemos um clube de radioamadores. Eu também sou radioamador, já há 60 e poucos anos, desde 47, sou radioamador, 62 anos, falei com o mundo inteiro lá, mas não tenho muito medo de microfone. Então eu pedi a ele que se nós podíamos criar um clube de radioamador, porque eu achava que aqui nós tínhamos condições de preparar uma garotada, que o rapaziada de 16, 17, 18 anos, poderia participar dessa grande fraternidade que é a radioamadoria. Ele acatou a ideia, gostou da ideia e começou imediatamente a desenvolver a atividade, porque 2 anos após o prédio iria para cá. Aí foi comprado um equipamento Byton de 100 watts, um equipamento Byton 100 watts, que ficou muito tempo encaixotado aqui no corredor, até que ele fosse instalar aqui dentro do próprio prédio, na sala, que hoje é a sala do professor Edvaldo Supino, ali era o auditório, não era o auditório, era o estúdio da rádio emissora do Colégio Estadual do Paraná. O colégio tinha uma bela discoteca. Os professores do colégio, cada um deu uma certa quantia, e com isso foram comprados discos, aqueles bolachões que se chamavam na época, né? Aqueles discos grandes, etc., e 78 rotações. A rádio e televisão francesa, a rádio e televisão francesa, deu uma grande quantidade de discos de 78 rotações, de músicas clássicas, etc. E eles usavam isso aí. Só acontece um fato. No momento em que a rádio emissora do Colégio Estadual, chamava-se rádio emissora do Colégio Estadual, começou a funcionar, o governo achou por bem transferir essa rádio para a responsabilidade do arcebispado, para que o arcebispado usasse e fizesse uma propagandazinha política, etc. Isso ficou por muito tempo. Chegou um determinado, na época já era do Manuel Silveira de Augusto, o arcebispo, que ele resolveu comprar uma rádio que chamava-se Rádio Santa Felicidade, ela não existe mais. E se desinteressou da rádio emissora do Colégio Estadual. Nessa época eu estava como diretor-geral do Colégio Estadual, eu fui ao secretário e pedi ao secretário: vamos fazer retornar a rádio emissora do Colégio Estadual ao Colégio Estadual. E ele acatou a ideia, fizemos um processo, foi à Assembleia deixou sem efeito todo aquele processo de doação de empréstimos, assim, de todo o equipamento para funcionar aqui dentro do colégio. Nós não tínhamos um minuto sequer de possibilidade de fazer dar uma aula teórica, uma aula junto à rádio emissora. Não tínhamos direito nenhum, embora funcionasse aqui dentro. Agora aconteceu um fato interessante, é que o quartel-general era ali na casa do Barão, ali na Carlos Cavalcante. Na Rua 15 havia o Correio Telégrafo. Ambos se reuniram e mandaram ao governador uma determinação que a estação não poderia funcionar aqui, porque ela estava interferindo no sistema de rádio da região, da 5ª Região Militar, e no sistema de rádio do Correio Telégrafo. Aí então o Estado teve que tirar a rádio emissora daqui e colocou lá no Prado Velho, quando hoje está PUC. Lá foi colocado a antena, a emissora, etc. E o estúdio continuou aqui, e por linha telefônica eles faziam a irradiação lá para a fora. Então era comum o Palácio do Governo telefonasse o diretor: professor, o disco, a agulha está no mesmo buraco por um bom tempo. Ficava aquilo rodando porque os rapazes nem estavam conversando, as pessoas que cuidavam da discoteca não estavam nem ali, que não eram funcionários do colégio, eram funcionários da rádio. E eu tinha que dizer para eles: não tinha nada que ver. No caso, eu vou telefonar lá para cima e pedir para eles que deem um empurrãozinho no picape para tirar do buraco, né? Era muito desagradável isso, né? Isso era comum acontecer. Além de, às vezes, dizerem até palavrões, era com o microfone aberto. E isso causou problema na cidade. Mas o Colégio Estadual não tinha problema. Então o que eu passei a fazer? Junto com o professor Lírio Scarpini, eu comecei a fazer uma propaganda no jornal, dizendo títulos assim: a rádio emissora do Colégio Estadual, o toca-disco oficial do Estado. Porque era um toca-disco, aquilo só tocava disco, mas nada. E ainda essas coisas todas, contando todos esses fatos.
que estava acontecendo. Aí o que aconteceu? O governador, que era o governador Paulo Pimentel, o nome, ele ficou aborrecido com essa campanha que nós fizemos, mandou tirar o nome do colégio, passou a ser Rádio Estadual do Paraná. Aí quando aconteceu isso, eu pedi ao governo que tirasse tudo, inclusive o estúdio. Eles quiseram levar a discoteca, não, a discoteca fica aqui, que essa é nossa. Os professores que compraram, e eles levaram todo o equipamento e levaram embora daqui do colégio. Aí a coisa foi transferida, etc., virou rádio educativa do Paraná. O embrião foi aqui, foi nesse clube de rádio amadora. Isso contra a rádio emissora do Colégio Estadual do Paraná. Logo que eu assumi, eu achei que o Colégio Estadual não deveria ser apenas uma máquina de dar aulas. Porque não sei se vocês sabem, nós temos 50 salas de aula. Naquela época tínhamos 50 salas de aula. Cada turma tinha 5 aulas. São 250 aulas pela manhã, 250 aulas à tarde e 250 aulas à noite. Total de 750 aulas no dia. É uma verdadeira fábrica de aulas. Então eu achei que o colégio podia diversificar um pouquinho no aspecto cultural. Então eu resolvi criar o Grupo de Teatro Amador. O grupo que está até hoje. O Grupo de Teatro Amador tinha como responsável, vamos dizer assim, o José Faria Mortes, cujo nome artístico é Telmo Faria. Ele fez, inclusive, muitas pontas em novelas da Globo. Mas posteriormente, era nosso funcionário aqui, eu coloquei-o como diretor do teatro. Apresentamos, para terem uma ideia, umas peças chamadas Julgamento de Joana. O Julgamento de Joana é o julgamento de Joana d'Arc. A quem fez o papel de Joana d'Arc foi a Marta Valente Moraes, que hoje é professora de literatura e português da Universidade Federal. Tivemos uma dificuldade imensa, porque nós tínhamos que fazer uma cota de malha de metal. Então foi com argolinhas, os alunos, um grupo de companheiros juntando argolinha para poder fazer aquele, vamos dizer assim, aquele paletó, aquele manto que era a cota de malha, para que ela se apresentasse, né, com dignamente. Todos eles, os autores, eles saíram muito bem. Para ter uma ideia, no dia da apresentação, foi no Teatro Guaíra, o governador Paulo Pimentel, o secretário de Educação, eu, diversos professores, esse Hulk, entramos no Teatro Guaíra com os lanceiros da Polícia Militar colocados em roupa de gala, colocados na frente. Foi um sucesso dos nossos alunos. Hoje desses artistas chama-se Erson Capra. Não sei se vocês sabem quem é Erson Capra. Sabem quem é. O outro, o Igor Kipa. O Igor Kipa hoje é embaixador do Brasil no Haiti. Era nosso aluno aqui e participou dessa peça. Portanto, foi memorável a atividade que nós fizemos com o julgamento de Joana. Cartazes especiais feitos pelo Fernando Veloso, que é um artista plástico. Tivemos assim uma comunidade toda participando dessa atividade. Foi um sucesso. E aqui no colégio também, para os alunos, naturalmente, nós fizemos a mesma encenação. E naturalmente, não, um pouco mais reduzida, porque lá o Teatro Guaíra tinha outras condições, mas fizemos aqui para os alunos e para o povo também, em geral. Fizemos a apresentação. Então, o grupo de teatro amador, Gruta, começou em 1966 com isso, o julgamento de Joana. Depois, posteriormente, fizemos o Caixeiro Viajante e outras peças, como havia também no Teatro Grego, a professora Maria Cominos, o esposo, inclusive, representante da Grécia, aqui do Cominos, né? Ela tinha o Teatro Grego, Ed Correi, e tantas peças, aquelas tragédias gregas, todas foram apresentadas em grego. Isso que é importante. A colônia grega veio aqui para conferir se efetivamente os alunos estavam falando em grego. E eram os alunos do curso de línguas e tinham, portanto, conhecimento do grego. Veja que importante que foi essa área para nós aqui no colégio, porque dava oportunidade, e aí está exatamente o exemplo. Erson Capra hoje é uma das figuras da nossa novela de muito respeito. Né? Começou a